É para isso que nós estamos aqui na sala 57. Passarmos por esta experiência e sermos cheios do Espírito e nos colocarmos em pé, então, como um exército poderoso para pregarmos o Evangelho eterno e assim abreviarmos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós busquemos a Deus mais uma vez em oração. Querido Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez aqui nesta madrugada. Já recebemos as tuas bênçãos para o começo deste dia. Aqui na sala, ó Deus, já tivemos a oportunidade de fazer outras orações, recapitulamos a lição, e agora, Senhor, nós vamos com a mensagem de Ezequiel 37, mostrada aqui no vídeo do Vale dos Ossos Secos. Com esta mensagem no coração, nós vamos abrir a tua palavra, desejando, ó Pai, ser cheios do Espírito. Assim como Ezequiel profetizou, Pai, àqueles ossos que estavam sequíssimos, e houve uma profunda transformação, restauração, que nesta manhã o mesmo aconteça conosco. A tua palavra já está aberta aqui, ó Deus, diante dos nossos olhos, e nós vamos lê-la, estudá-la, que o Espírito Santo venha, ó Deus, sobre nós e também venha ao nosso coração, para que todos nós nos coloquemos de pé como um exército, sobremodo numeroso, e saiamos neste dia para cumprir a tua missão. Nós pedimos a ti estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estudar então a palavra de Deus nesse momento, né? E recebi uma mensagem aqui do irmão Isaías dizendo que hoje eu estou concorrendo com o pastor Adevaldo, né? Pelo título de menino criado pela avó, né? Mas aqui é só temporariamente por causa do concílio, conforme eu falei no início, tá bom? Esse título aí é do pastor Adevaldo e ninguém tira. É, nós vamos abrir a Bíblia e hoje eu gostaria de apresentar uma mensagem que já venho pensando nela há algum tempo. O título geral da nossa mensagem hoje é Erros e Acertos de uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Qual o objetivo desta mensagem hoje? Quando comecei a preparar essa mensagem, não objetivos, né, mas o porquê, qual a razão de eu apresentar essa mensagem? É, na igreja, nós temos, assim, várias preocupações, né? Principalmente no âmbito pessoal, a gente fica preocupado. Ah, eu sou muito falho. Ah, por que que acontece isso? A igreja tem tem coisa errada. É, então a gente tem esses conflitos no nosso coração, né? Às vezes a gente olha, puxa vida, como é que um irmão, como é que uma irmã pode fazer isso? Ah, como é que um pastor pode fazer isso e tudo mais? E eu gostaria então que essa mensagem trouxesse um pouco de clareza dentro desse aspecto, ok? E obviamente o Espírito Santo vai utilizar essa mensagem conforme ele achar por bem, né? E eu penso aqui que podemos ter como objetivo um crescimento na compreensão do que é uma igreja reavivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, tá? Mas também nos ajude a compreender que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela pode também ter as suas falhas. Então, o tema geral é erros e acertos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Antes de nós estudarmos os erros e acertos, eu gostaria de nos conduzir
a uma reflexão com relação a que ponto da caminhada nós estamos. O livro de Atos apresenta três grupos distintos em relação ao Deus Espírito Santo, tá? E eu quero apresentar esses grupos para que nós tenhamos condições de saber em qual desses grupos nós estamos. Por quê? Porque isso vai nortear a nossa busca, isso vai nortear a nossa caminhada, ok? Então, o primeiro grupo que nós vemos aqui no livro de Atos em relação ao conhecimento, ao relacionamento e ao batismo do Espírito Santo é o grupo apresentado em Atos 19. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia aí em Atos 19. A, a história compreende dos versos 1 até o verso 7. Atos 19, do verso 1 até o verso 7. Eu vou ler apenas o verso 2, tá bom? Eu separei aqui vários textos, todos no livro de Atos. Então, fica aí com o livro de Atos já na sua alça de mira. E nós vamos dar uma passeada por esse texto, por esse livro, aqui estudando, então, onde nós estamos e os erros e acertos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, qual é o primeiro grupo que o livro de Atos apresenta? Em Atos 19, verso 2, Paulo faz uma pergunta a um grupo de 12 homens. A pergunta é a seguinte: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Olha a resposta desse grupo. Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, o primeiro grupo que Atos nos apresenta é um grupo que desconhece a existência do Espírito Santo. É um grupo que não sabe que ele existe. Paulo estava em uma de suas viagens missionárias, a terceira viagem missionária. Ele chega à cidade de Éfeso, uma grande cidade, né, uma cidade realmente assim muito grande para aquela época e até para hoje mesmo não seria uma cidade pequena, a cidade de Éfeso. E Paulo encontra ali um grupo de discípulos que já haviam sido batizados no batismo de João. E Paulo pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é a seguinte: nós não só não recebemos, como não sabemos nem que ele existe. Irmãos, hoje tem pessoas que não sabem da existência do Espírito Santo. Pessoas que não sabem da existência do Espírito Santo. E mesmo dentro da igreja, tem pessoas que já ouviram falar assim alguma coisa, mas desconsideram quase que por completo a existência do Deus Espírito Santo. Aqui na sala 57, a menos que você tenha chegado por aqui por ter recebido aí a indicação, né, no YouTube, quando a sala entra ao vivo, o YouTube, né, notifica a algumas pessoas, enfim, o algoritmo tem ali os seus critérios para fazer as recomendações. Então, a menos que você tenha chegado aqui, né, e ouviu assim, sala 57, o que que é isso? É, a menos que essa seja a sua condição, é, se for essa a sua condição, pode ser que você não saiba da existência do Espírito Santo. Mas se você já tem contato com a sala, você não está nesse grupo aqui de Atos 19, 2, né? Você já sabe que existe o Deus Espírito Santo, né? Então, eu creio que aqui nós não fazemos parte desse grupo de Atos 19, 2. Nós sabemos da existência do Espírito Santo. E aí, isso já nos coloca no segundo grupo. O segundo grupo está aqui em Atos capítulo 1, né? Vamos, como eu disse aqui, ver alguns textos. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 1.
Aqui é um diálogo entre Jesus e os discípulos, né? O último diálogo de Jesus com os discípulos antes de ir para o céu, depois da sua morte e ressurreição. Então, em Atos capítulo 1, do verso 3 até o verso 5, Jesus está dando aqui algumas orientações e eu quero ler o ah, o verso 5 e depois o verso 8. Diz assim: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E o verso 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o segundo grupo que Atos nos apresenta é o grupo que sabe da existência do Espírito Santo e, por saber, vai buscar, tá? Esse grupo é constituído aqui pelos apóstolos e pelos discípulos, né? A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos ali num cenáculo, né? Menciona aqui o nome de alguns que estavam reunidos ali naquele cenáculo e eles sabiam da existência do Espírito Santo, por quê? Porque Jesus havia dito para eles: vocês serão batizados. Na verdade, João Batista já havia dito isso lá em Mateus 3,11, né? Eu vos batizo com água, porém, após mim, vem um do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, e quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. E aqui Jesus reforça com os discípulos, mais uma vez, porque Jesus já havia falado outras vezes. Então, o segundo grupo apresentado no livro de Atos é um grupo que conhece, que sabe da existência do Espírito Santo e estão buscando, né? Atos capítulo 1 vai falar dessa busca. Eles estão ali no cenáculo e eles estão ali em oração. Eles estão ali em oração. Tá? Esse é o segundo grupo. E aqui eu creio que já está mais próximo de nós que participamos aqui da sala 57 ou de outras pessoas, né, que estão, que conhecem o, o Deus, a existência, que sabem da existência do Deus Espírito Santo e estão buscando, tá? E o terceiro e último grupo é esse grupo aqui de Atos 1. Ok? O terceiro grupo é feito por essas pessoas aqui de Atos 1. Então, Atos apresenta eles em dois momentos. Então, recapitulando, para ficar claro. Três grupos aqui em Atos. O primeiro grupo desconhece a existência do Espírito Santo. O segundo grupo sabe da existência do Espírito Santo e está buscando. Atos capítulo 1. Ok? Esse segundo grupo, ele também é apresentado aqui, nós podemos, e eu coloquei aqui como sendo o terceiro grupo também, mas em um outro momento. Tá bom? Então, nós temos o grupo um que desconhece, e o grupo 2 ele sabe que existe o Espírito Santo e está buscando, e justamente essa busca os coloca, né, ou os conduz para ser o grupo 3. Aqui, no capítulo 2 nós vemos o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes, tá? Os discípulos, eles são batizados com o Espírito Santo e eles então vão ser cheios do Espírito. Aqui no capítulo 2, no verso 4, diz assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós temos um grupo que desconhece, um grupo que conhece, está buscando, e um grupo que fica cheio do Espírito Santo. Fica cheio do Espírito Santo. E a experiência desse terceiro grupo deve ser o nosso modelo, deve ser o nosso alvo. A nossa meta deve ser esse terceiro grupo. Porque se o primeiro grupo desconhece,
O segundo conhece e está buscando. O terceiro é um grupo que sabe que existe, que já buscou, que já ficou cheio, mas quer mais, quer mais. Como é que a gente pode dizer que é dessa forma? Olha só, aqui o verso que eu li diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas quando você vai para o capítulo 4, no verso 31, diz assim, ó, tendo eles orado, aqui está falando da igreja, né, apostólica, a mesma igreja do capítulo 2, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, o terceiro grupo que Atos apresenta é um grupo que busca constantemente esse enchimento do Espírito. Busca esse enchimento do Espírito. Capítulo 2 diz que todos ficaram cheios do Espírito. No capítulo 4, todos ficaram cheios do Espírito. Como é que é isso? É como, vou usar aqui a ilustração, das nossas refeições. Você toma o desjejum e você fica cheio, né? Não deve ficar superlotado, né? Mas você vai ficar cheio. Passa algumas horas, você vai almoçar. E aí você vai ficar cheio novamente. Passa algumas horas, você vai tomar um desjejum, um desjejum não, né? Você vai tomar ali um lanche, né, do final do dia. Esse deve ser o mais leve, né? E você vai ficar cheio. O terceiro grupo que Atos apresenta é esse grupo que busca constantemente um enchimento do Espírito. E você e eu devemos estar nesse grupo, né? Nós sabemos que o Espírito Santo existe, nós estamos buscando e vamos continuar buscando, porque não é um enchimento único, é um enchimento constante. Tá? Essa é a nossa meta de vida, ser cheio do Espírito Santo constantemente. E aqui eu quero abrir um parêntese e fazer uma aplicação um pouco mais prática, usando ainda esse exemplo que eu dei aqui das refeições diárias. Para nós fazermos as coisas, nós precisamos de energia. Para tudo que vamos fazer, nós precisamos de energia, né? As ações, elas consomem energia. É um princípio da natureza isso aí, né? As ações consumirem energia. Você e eu tomamos o desjejum porque nós temos atividades a fazer. Desde que nós levantamos até o horário do almoço, nós temos nossas atividades, né? Você sai para o trabalho, hoje, domingo, se você está de folga, né, do trabalho, você de repente tem reunião de desbravadores, no meu caso eu tenho um concílio de ancianato, e eu vou estar envolvido ali, acompanhando os meus anciãos, ajudando na programação naquilo que for necessário, eu vou estar dirigindo até lá, e tenho atividades aí ao longo do dia. E é, quando chegar a hora do almoço, o desjejum já vai ter sido utilizado. Aí eu vou recarregar através do almoço para as atividades da tarde. O terceiro grupo é um grupo que busca o enchimento constante do espírito, por quê? Porque ele está em atividade. É muito importante, nós batemos nessa tecla aqui na sala 57, que nós entendamos que esse batismo, esse enchimento do espírito, é para que nós façamos as nossas atividades missionárias no sentido de pregar o evangelho. Ninguém deve buscar o enchimento do Espírito Santo para ficar parado. Você sabe muito bem o que acontece com uma pessoa que só ingere caloria e não gasta. Ele vai ficar obeso. E isso vai trazer sérios problemas para a saúde dele, né? Então, nós precisamos estar nesse terceiro grupo, um grupo que já recebeu o batismo do Espírito Santo, já foi cheio do Espírito Santo, mas continua buscando, porque quer mais, porque quer mais. Contudo, é para que nós façamos alguma coisa, tá? É para que nós façamos alguma coisa. Irmãos, não tem nada mais trágico do que uma igreja que não se envolve na missão de pregar o evangelho eterno. Isso
é triste, extremamente triste. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vamos buscar constantemente o enchimento do Espírito Santo com esta consciência, compartilhar o Evangelho eterno. Compartilhar o Evangelho eterno. Uma igreja que não se envolve na missão é um vale de ossos secos. É um vale de ossos secos. Né? E, não sei se você já teve a experiência, eu nunca vi um vale de ossos como Ezequiel viu. Mas nas minhas andanças por aí, eu já vi alguns lugares, principalmente quando eu era criança, né? Eu morava lá em Mantena e eu ia para a casa do meu avô. Meu avô morava na roça, como a gente costuma dizer lá em Minas, e eu saía de Mantena, que é interior do Espírito Santo, e ia para a roça, um lugar chamado Córrego da Paixão, né? E no meio do caminho tinha um lixão. E as pessoas descartavam ali ossos de animais, né? E a visão não é bonita. Você passa em um lugar que tem ali vários ossos de animal, não é bonito, porque os urubus ficam ali, a visão não é bonita. Então, eu gostaria de deixar essa ilustração até um pouco chocante, né? Como uma ilustração para uma igreja que não se envolve na pregação do evangelho, tá? É, Agora, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que vai se envolver na missão, tá certo? E nós devemos buscar estar nesse grupo. Agora nós vamos para a segunda parte da mensagem. Aí a gente vai entrar na questão dos erros e acertos de uma igreja cheia do Espírito Santo. E aqui para a gente desmistificar alguma coisa, né? Porque às vezes a gente olha para o ser humano e fala, mas por que que fez? Por que que não fez? Irmãos, é importante que nós entendamos que a salvação que nós alcançamos pela graça, ela, a salvação, que a Bíblia chama também de justificação, ela é algo pontual. Você creu em Jesus Cristo, você aceitou Jesus Cristo, você está salvo, você está justificado. A partir desse momento, nós entramos num processo de santificação, que vai durar quanto tempo? Enquanto durar a vida. Tem um livro chamado Santificação, né? Um livro escrito por Ellen White, e ali tem uma frase na página 10 que diz assim, né? A santificação é uma obra que dura enquanto durar a vida. Então é um processo contínuo. O que isso significa? Que você e eu fomos salvos pela graça de Deus, e por essa mesma graça, conforme Tito capítulo 2, ali a partir do verso 11, essa graça ela vai nos educar, ela vai nos transformar, mas é um processo diário e longo. Então, mesmo que nós sejamos cheios do Espírito, nós estamos passíveis de cometer erros. E a igreja de Atos, ela nos ensina algumas lições em relação a isso. E eu pontuei aqui alguns erros que a igreja cometeu, tá? E eu vou mencionar aqui para você. O primeiro erro que a igreja de Atos cometeu é um erro que talvez vá chocar você, tá? Se você nunca me ouviu falando isso aqui na sala 57, talvez ele vai chocar. Tá aqui em Atos 2, no verso 45. A Bíblia diz assim, ó: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse foi um erro que a igreja de Atos cometeu, né? Mas, pastor, como é que isso pode ser um erro? Aí eu vou citar as palavras do meu professor Wilson Paroski. Atitude certa no momento errado. Atitude certa no momento errado. A Igreja de Deus nos últimos dias vai reviver essa experiência de abrir mão das propriedades. O Espírito Santo vai nos avisar quando chegar essa hora. Por isso é importante estar sensível à voz do Espírito Santo para não acontecer conosco igual aconteceu com o jovem rico, né? Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, e ele não estava disposto. A igreja de Atos, ela tinha uma missão. Jesus deixou essa missão clara lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja tinha uma missão que era ao mundo todo.
Só que, também por um outro erro que a igreja cometeu, um erro de compreensão, quando a igreja recebe o batismo do Espírito Santo em Atos capítulo 2, de 1 a 3, e então prega àquelas nações que estavam representadas em Jerusalém, conforme Atos 2, de 5 até o 12, né? Ah, eles, na verdade, as nações está até o 11, né? Atos 2, 5 a 11, eles recebem o Espírito Santo e pregam, e tem ali representantes de diferentes nações. Aí a igreja comete um erro também, né? Que é um outro erro, o segundo que eu menciono. Eles acharam que já tinham pregado o evangelho em todo mundo, a todas as nações. Então a igreja, agora o que que ela faz? Pregamos o evangelho a todas as nações, vamos ficar aqui em Jerusalém aguardando a volta de Jesus, porque ele disse que este evangelho seria pregado em todo mundo para testemunho de todas as nações, então viria o fim. Vamos ficar em Jerusalém e aqui a gente vai vendendo as nossas propriedades, vamos tendo um caixa comum e assim a igreja vai ficando aqui. E nós aguardamos a volta de Jesus. E a igreja então fez isso, vendeu as suas propriedades, conforme lemos aqui em 2:45. Começaram a dividir os bens. Só que o que vai acontecer com a igreja? Jesus não volta, né? Jesus não voltou e a igreja de Jerusalém ficou pobre, a ponto de Paulo ter que fazer coleta para ajudar a igreja em Jerusalém. Veja, a igreja estava cheia do Espírito Santo, mas ela cometeu, só que já mencionei dois erros. Primeiro erro, né, achar que já tinham pregado o evangelho a todas as nações, né? Segundo erro foi vender as suas propriedades para a manutenção da igreja enquanto Jesus não voltava, tá? Um outro erro que a igreja apostólica, cheia do Espírito Santo, cometia era o dos preconceitos culturais, raciais, né? Em Atos capítulo 10, nós temos a história do centurião Cornélio, né? Essa história está aqui em Atos, toda a história em Atos 10 e 11. Deus dá uma visão a Pedro, né? Atos 10, do verso 9 até o verso 16, nós temos a visão que Deus dá para Pedro. E aí, é, Deus dá a Pedro essa visão para que ele vá pregar o evangelho na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, Cornélio era um cidadão romano. E para que Pedro fosse à casa dele pregar o evangelho, Deus precisou dar a Pedro uma visão. Dar a Pedro uma visão. E aí, olha como é que Pedro introduz o seu sermão lá na casa de Cornélio, Atos 10, 28. Tá? Diz assim, ó. É, a quem se dirigiu dizendo, a Cornélio e a audiência que estava ali, né, os seus convidados, estavam na casa de Cornélio. Atos 10, 28, eu estou lendo. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Esse verso aqui, além de revelar o preconceito de Pedro e dos demais judeus, ele nos explica o significado da visão. Lembra que Deus fala para Pedro, é, aqui, ó, Atos capítulo 10, no verso 15, diz assim, ó, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considere comum, né? Pedro está chamando ali, falando com Deus, nunca comi coisa comum ou imunda, né? E algumas pessoas vão usar isso aqui dizendo que foi abolida a questão da alimentação e tudo mais, né? Mas Atos 10, 28 deixa claro que o objetivo da visão era mostrar a Pedro que ele não deveria considerar os outros seres humanos como comum ou imundo, tá? E por que que Pedro considerava assim? Era uma questão cultural dos judeus, né? Ao invés de serem portadores de luz, eles acabaram pegando a lamparina e colocando debaixo de um cesto, né? Como a gente tem estudado aí no Evangelho estudamos semana passada no Evangelho de Marcos.
Então Pedro introduz o sermão dele com essas palavras. Vocês sabem que não é permitido, né, a um judeu se aproximar, se ajuntar ou mesmo se aproximar de alguém de outra raça. Pedro, ele foi um personagem central no Pentecostes. E foi ele que fez o sermão ali de mais destaque, que levou 3.000 ao batismo. Pedro estava lá em Atos 4:31, quando a igreja orou e foi cheia do Espírito Santo novamente. Mas ele tinha essa mentalidade. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração e é importantíssima essa busca diária, porque tem muita coisa que o Espírito Santo precisa tirar de nós. E lá na Igreja Apostólica ele precisava tirar esse preconceito cultural. Isso era tão forte que a notícia da visita de Pedro a Cornélio vai chegar na igreja em Jerusalém. Em Atos 11, do 1 ao 3, aqui fala, né? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, ou seja, o questionaram, o perguntaram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Eles nem perguntam, Pedro, é verdade que você foi? Não, eles já chegam com os dois pés ali no peito de Pedro, dizendo, você, no verso 3, você entrou em casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas com preconceitos culturais. E é interessante que Pedro, ele foi muito prudente. Pedro sabia que essa visita não ia ficar no esquecimento. Ele ia ser confrontado. E aí, em Atos 11, no verso 12, Pedro diz assim, ó, então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Pedro diz assim, ó, eu fui, mas foi o Espírito Santo que mandou. E olha só, ainda continuando no verso 12, foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Pedro foi sob ordem do Espírito Santo, mas ele não foi sozinho. Ele levou 6 homens com ele. Por que que é importante, é interessante essa fala de Pedro? Testemunha, isso aí, né? O irmão Adelino mencionou aqui, testemunha. Na lei, né, dos judeus, o testemunho para ser válido, ele precisava ser de 2 ou 3 testemunhas, tá? É, se o testemunho fosse confirmado por 3 testemunhas, era considerado válido perante a lei judaica. Pedro, ele se precaveu 2 vezes. Ele levou 6. Ele levou 6 pessoas com ele. Então, dizendo, tá aqui, ó. Tem 2 grupos, né? A lei exige 3. Eu levei 6. Estes homens foram comigo. Por quê? Porque era uma igreja cheia do Espírito, mas preconceitos culturais. Preconceitos culturais. Último erro que eu quero mencionar para a gente ir para os acertos e finalizar. Brigas. Ah, pastor, pode haver discórdia, dissensão numa igreja cheia do Espírito Santo? Pode. Pode haver. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não significa que nós não vamos cometer erros, tá? Vamos entender isso. Principalmente nós que estamos aqui neste movimento de oração, nós precisamos ser extremamente compreensivos com as pessoas. Se você quer que o movimento do revamento avance aí na sua igreja, que os ensinos, né, da Bíblia que nós falamos aqui na sala 57 ganhe o coração das pessoas, você precisa ser paciente com elas. Você não deve ser o mais xarope da sua igreja. Eu gosto sempre de usar a questão da mensagem de saúde, né? É, tem gente que decide virar vegetariano e aí ele fica insuportável. Fica insuportável. Ele vai num almoço na casa de alguém e aí ele começa a criticar quem está comendo carne, ou ele decide mudar os seus hábitos alimentares, ele para de tomar líquido, né, e durante as refeições, aí a hora que alguém vai servir um copo de suco para poder beber, fala, não,
Eu não bebo enquanto estou comendo, isso aí arrebenta com a gente, e arrebenta mesmo. Mas, meu amigo, você está fazendo a pessoa, além dela ficar com a barriga pesada, ela vai ficar com a consciência pesada também. Então, não seja o xarope da sua igreja com o Espírito Santo, tá? Não seja. Então, nós precisamos entender que, mesmo cheio do Espírito Santo, a gente comete erros, tá? O ser humano comete erro. Por que eu estou dizendo isso? Porque na sua igreja, pelo fato da pessoa errar, não quer dizer que ela não tem o Espírito Santo, né? Aí você vê o irmão cometendo erro, tá vendo? Não está na sala 57, ó. Aí o que acontece? Se tivesse na sala 57, não acontecia isso. Não faça isso, tá? O fato da pessoa errar não quer dizer que ela não tem o Espírito Santo, ok? Então, a igreja cheia do Espírito Santo, ela vai cometer brigas também. Eu mencionei, e eu anotei aqui, eu vou só mencionar, em Atos capítulo 6, de 1 a 7, nós temos ali uma discórdia, tá? Uma discórdia. Aqui diz assim, ó, no verso 1, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas, judeus que moraram fora de Jerusalém, nasceram fora de Jerusalém e voltaram para Jerusalém depois, ok? Esses são os helenistas. Eram judeus, mas que haviam vindo do mundo helênico, o mundo grego, tá bom? E quem eram os hebreus? Os que nasceram em Jerusalém, cresceram em Jerusalém. Todo mundo judeu, né? Mas uns haviam nascido fora de Jerusalém, vivido lá no mundo grego, no mundo helênico, e depois vieram morar em Jerusalém, tá bom? E os hebreus aqui no verso são os que nasceram e cresceram em Jerusalém. Nascido e criado, como a gente diz, né? Sou nascido e criado em tal cidade. É, esses dois grupos, eles chocaram. E a Bíblia diz que houve murmuração. Que houve murmuração. Certo? Agora, falar de briga, briga mesmo, aí é Atos capítulo 15. Olha o que acontece aqui em Atos capítulo 15, verso 36 ao 40. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Olha o verso 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Eles iam fazer aqui, né, a segunda viagem missionária e Paulo chamou sua dupla missionária Barnabé e disse: vamos revisitar as igrejas que nós plantamos para ver como é que estão os nossos irmãos, fortalecê-los na fé. Barnabé falou: ótima ideia, Paulo. Bora, bora, bora. Aí Barnabé, vamos levar João Marcos? Na primeira viagem missionária, João Marcos começou, a gente viu isso na lição da escola sabatina, ele começou a viagem, só que quando a coisa arrochou, ele falou, não, tô fora, vou voltar para casa de mamãe. Não é para mim não isso aqui, meu amigo. E aí ele abandonou. O trio missionário voltou a ser uma dupla missionária. Beleza, passou o tempo, chegou a vez da segunda viagem missionária. Paulo falou: Barnabé, vamos lá visitar o pessoal? Vamos. Vamos levar João Marcos, Paulo? Disse Barnabé. Paulo disse: não, vamos levar não. Na primeira vez ele já regou, como em alguns lugares diz, né? Ele já regou na primeira vez, vai regar de novo, né? Então eu não quero esse rapaz com a gente, não. E Barnabé falou: não, Paulo, vamos dar uma chance pro menino, vamos levar ele com a gente. Paulo: não, não vamos levar. Vamos levar, não vamos levar? Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito, ela é cheia de seres humanos também, imperfeitos, tá? Imperfeitos. E aí, nós precisamos entender isso, tá? Nós precisamos entender isso. Que uma igreja cheia do Espírito comete erros. Agora, para nós finalizarmos, uma igreja cheia do Espírito, ela vai acertar. E ela vai acertar muito. Ela vai acertar mais do que errar. E mesmo os erros não são erros ou não serão erros que
como é que eu posso colocar? Erros que atrapalhem o avanço do evangelho, não serão erros que ficarão sem solução, sem retratação, tá? Isso aqui é importante a gente entender também. Hoje eu não estou dando para você aqui um indulto para você. Agora o pastor Fernando Flores falou que uma igreja cheia do Espírito, eu estou cheio do Espírito, mas eu vou ser um brigão na igreja. Não, não estou dando um indulto para você. Essa mensagem aqui é para a gente ser mais pé no chão, né? Ser mais pé no chão. Quando a gente olha para esses erros da igreja apostólica, a gente vê que esses erros foram contornados pelo Espírito Santo. Eles foram contornados pelo Espírito Santo. Por exemplo, a igreja resolveu ficar em Jerusalém, né? Vamos ficar em Jerusalém, desfrutando aqui desse ambiente gostoso de venda de propriedade e tal. Mas o evangelho, ele não vem trazer paz, e sim espada, ok? O evangelho, ele gera reação. E a reação vão ser duas, ou vão ser duas reações, ou aceitação ou perseguição. Ninguém fica neutro ao evangelho. E a igreja ficou em Jerusalém e pregou o evangelho. Um grande número aceitou, outro número não aceitou. E esse que não aceitou perseguiu. E a igreja teve que fazer o quê? Fugir de Jerusalém. Enquanto iam fugindo, por estar cheio do Espírito, eles pregavam o evangelho. E como Jesus disse em Atos 1:8, pregaram em Jerusalém, pregaram na Judéia, pregaram em Samaria e chegou até aqui no Brasil, os confins da terra. Né? Então, o erro de ficar em Jerusalém foi contornado pelo Espírito Santo. Né? Deus usou a perseguição para fazer com que eles pregassem. Ok? Aí a venda das propriedades. Como eu disse, Paulo coletou ofertas, a igreja ajudou a igreja de Jerusalém. A igreja em outras cidades ajudou a igreja de Jerusalém. Pastor, e Atos 6? E a murmuração dos helenistas contra os hebreus? Foi contornada também, cheios do Espírito, eles resolveram aquele problema. Né? Ó, escolham aí 7 homens cheios do Espírito, sabedoria, e eles vão atender a igreja helênica. E aí foram escolhidos ali os 7 diáconos. E Paulo e Silas? E Paulo e Barnabé? Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Aumentou, né? Isso é dividir para conquistar. Aumentou, porque agora, em vez de uma dupla missionária, tinha duas. Barnabé e João Marcos, uma dupla. Paulo e Silas, outra dupla. E lá no futuro, o próprio Paulo vai se reconciliar com João Marcos, né? Escrevendo nas suas cartas, se não me engano, a Timóteo ele vai dizer: me traga também João Marcos, porque ele vai ser útil. Então, eles não ficaram brigados pro resto da vida, tá? Então, se você está aqui me ouvindo, brigou com alguém na igreja já faz anos, é hora de reconciliar, tá? Porque Paulo e Marcos se reconciliaram depois e trabalharam juntos, ok? E eu tenho certeza que Paulo e Barnabé também se reconciliaram, tenho certeza, ok? Vamos para os acertos agora, que é onde nós queremos ficar. O primeiro acerto que eu destaquei aqui é a guia constante do Espírito Santo. Atos 13, de 1 a 4, ali a igreja estava orando, jejuando, e o Espírito Santo mandou separar aqui, né, até a formação da dupla, né, missionária, que é desfeita lá em Atos 16, ela começa aqui em Atos 13. É o Espírito Santo que vai dizer. Atos 13, de 1 até o 4, né, no verso 3, aliás, no verso 2, né, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Guia constante do Espírito Santo. A igreja vai orar de novo, e vai jejuar, e vai impor a mão sobre eles, e vai enviar Paulo e Barnabé para a missão. E aí no verso 4 vai dizer: enviados, pois, pelo Espírito. Então, uma igreja cheia do Espírito, ela é guiada. Esse é um acerto que a igreja apostólica teve e nós devemos buscar. Tá? Os erros a gente deve evitar. Os acertos a gente deve imitar. Tá? Então,
é a guia do Espírito Santo. Em Atos 16, versos 6 e 7, nós vemos, né, depois que Paulo e Barnabé brigam, e é outra coisa interessante, né? Paulo e Barnabé brigam, se separam, mas ambos vão continuar na missão, ok? Ambos vão continuar na missão. Ó, é, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo tendo, eu estou lendo capítulo 15, 39 e 40. Agora o 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, 41, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Eles brigaram, mas ninguém saiu da igreja. Ah, eles continuaram na missão, ok? E aí, é, no capítulo 16, falando dessa viagem de Paulo, o Espírito Santo vai impedir que Paulo pregue na Ásia, né? Vai impedir que Paulo pregue na Bitínia, por quê? Porque o Espírito Santo queria Paulo e Silas na Macedônia. E eles foram para lá e foi uma benção. Então, a igreja apostólica era uma igreja guiada pelo Espírito. A igreja estava enfrentando dificuldades, o que que a igreja faz? A igreja reúne o concílio em Jerusalém. É outro acerto da igreja que eu anotei aqui. Uma igreja cheia do Espírito. Estava em dúvida, né? Vamos circuncidar ou não vamos circuncidar os gentios? A igreja estava em dúvida, ela se reúne. Ela se reúne para resolver essa questão. Atos capítulo 15 é o primeiro concílio da igreja, né? A primeira reunião da igreja para resolver uma questão doutrinária, e eles vão ali unidos, né? Que é um outro acerto da igreja também. A igreja cheia do Espírito é uma igreja unida, tá? Eles vão resolver esse problema de maneira organizada, de maneira unida, tá? A igreja cheia do Espírito é uma igreja unida. Atos 2, 44 e 46 fala dessa unidade. Atos 15, 6 fala dessa unidade. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. É uma igreja unida, tá? Outro acerto. Então, ó, guia do Espírito Santo é um acerto, unidade é, é um acerto, e um outro acerto que eu destaquei aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega um evangelho simples. Ela prega um evangelho simples. Em Atos 15, 29, é, ele vai dizer o seguinte, né? Eu vou ler o verso 28 também, diz assim, ó, o concílio reunido, na hora de emitir ali a decisão do concílio, diz assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa fantástica, irmãos. O Espírito Santo era constante na igreja, né? E diz, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A reunião ela foi feita sob a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo era ali o dirigente daquela reunião. Ele era o dirigente daquela reunião. Que eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo estava ali com eles. Tá? E aí, qual foi a decisão da igreja? Olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Né? Finaliza o texto dizendo assim. Então, quatro coisas. Fala, olha, vamos circuncidar, que era uma marca da aliança, né, de Deus com o seu povo, mas agora já não era necessária mais. Então, vamos circuncidar? Não, não vamos circuncidar. Quatro coisas nós vamos recomendar aos gentios que aceitarem o evangelho: que não comam carnes sacrificadas a ídolos, né? Que não comam o sangue, que não comam carne de animais sufocados e também não participem das relações sexuais ilícitas. Um evangelho simples, uma igreja cheia do Espírito, ela acerta ao pregar um evangelho simples. Então, irmãos, nós precisamos buscar esses acertos.
Será que a nossa pregação está sendo simples, está sendo ao ponto, está atendendo às pessoas? Tem um livro chamado Como Reconquistar o Ocidente para Cristo. E ele fala que hoje as pessoas elas estão diferentes, né? Elas continuam precisando do evangelho, mas elas nem se dão conta disso. Então, se eu complicar a coisa, não vai. Eu preciso simplificar o evangelho. Eu preciso, não o evangelho, porque o evangelho não tem como ser simplificado, mas eu preciso simplificar a minha pregação, tornar a minha pregação simples, de modo que chegue ao coração das pessoas, tá? Então, esse foi um erro, perdão, esse foi um acerto, né? Recapitulando os acertos: guia constante do Espírito Santo, unidade, evangelho simples, e eu finalizo voltando ao grupo 3 que eu falei lá no início da mensagem, que é o enchimento contínuo do Espírito Santo, conforme nós vimos em Atos 2:4 e em Atos 4:31 e outros momentos aqui do livro de Atos. A igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo não passa por um enchimento pontual, né? Não, enchi agora o resto da vida, né? O resto da vida nesse nesse modelo. Uma igreja cheia do Espírito, ela não age assim, mas ela vai constantemente sendo cheia do Espírito Santo. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a saber onde nós estamos em relação ao relacionamento com o Espírito Santo, tá? Saber que ele existe, você já sabe que, mesmo que você tenha chegado hoje aqui na sala 57, você já me ouviu pregando falando do Espírito Santo, então você já sabe que ele existe, né? Então já não está no grupo 1, que desconhece a existência do Espírito Santo. Vai estar no grupo 2 ou no grupo 3. O grupo 2 é aqueles que sabem que existe e estão buscando. E o grupo 3 é aqueles que sabem que existe, receberam o batismo do Espírito Santo, mas continuam querendo mais. Que Deus nos ajude a estar nesse grupo. E já recebemos o Espírito Santo e queremos mais. E queremos mais. E cheios do Espírito, que nós entendamos que podemos cometer erros. Podemos cometer erros. E muito provavelmente vamos errar. Vamos errar. Mas que esses erros sejam contornados pelo Espírito Santo e que nós busquemos estar nos acertos, guiados pelo Espírito, unidos, pregando um evangelho simples e constantemente buscando esse enchimento do Espírito. Que Deus nos abençoe, que nós vivamos essa realidade de plenitude do Espírito hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai que habita nos altos céus, tu prometeste nos batizar com o Espírito. Este batismo é realizado por Cristo Jesus. João Batista foi quem disse isto, que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Então a promessa é tua, a ação é de Cristo. E nós rogamos, em nome de Cristo, então, que nos concedas o Espírito Santo neste dia. Nos ajuda a entender, Deus, que cheios do Espírito nós podemos cometer falhas também. Podemos cometer falhas, porque nós continuamos pecadores, nós continuamos com a natureza pecaminosa, e quando nós errarmos, que o mesmo Espírito nos conduza ao arrependimento, a nos leve à confissão, à retratação, ao pedido de perdão, se for o caso. E assim, ó Deus, nós deixemos para trás os erros e mantenhamos firmes na pregação do Evangelho. Nenhum dos erros que a Igreja Apostólica cometeu a fez parar de pregar. Nenhum dos erros a fez parar de pregar. Que nós entendamos isso também. Mesmo errando, que nós continuemos pregando o Evangelho. E que nós façamos isso, ó Deus, no poder do Espírito. Que nós façamos isso hoje, no poder do Espírito. Enche-nos, Pai. É o nosso clamor, em nome de Jesus.
Amém. A oração faz até o ritmo do coração dar uma acalmada, né? Como diz aquele hino lá do Vox, do quarteto Vox, né? Acalma minha mente, Senhor, acalma os meus passos, desacelere a batida do meu coração. A oração nos leva para esse lugar de calma, esse lugar de paz. Você que não teve seus pedidos mencionados aqui, fique tranquilo, tranquila, eles estão recebendo também a intercessão. Tá? Eu li aqui na hora dos moderadores o nome daqueles que estão anotando esses pedidos. Então, tudo está sendo anotado e está sendo apresentado diante de Deus. Ok? Aqui na sala 57, nós temos o hábito de estudar a palavra de Deus e orar. Nós estudamos a Bíblia e oramos. Nós queremos que o Espírito Santo venha em resposta à oração, ao jejum, ao estudo da palavra. E é por isso que aqui nós praticamos essas três disciplinas espirituais: pregação, oração e jejum. Toda quarta-feira tem o jejum direcionado, né, pelo nosso irmão Wellington Ribeiro, né, de 6 ao meio-dia, tem o jejum. E hoje, domingo, nós vamos finalizar a sala com mais um momento de oração, que é o nosso mosaico. E eu quero convidar o meu amigo, esse sim, é o dono do título, né? Menino criado pela avó, pastor Adevaldo Cardoso. Bom dia com alegria, pastor Adevaldo Bom José. dia, rapaz. Eu acho que quem está mais que menininho criado pela avó aqui é você. Olha como você está todo arrumadinho aí, ó. Pois é, eu expliquei no começo da reunião, o pessoal, né, que por causa do concílio eu estou vestido, estou uniformizado, vamos colocar assim, né? Aí o irmão Isaías, lá do Rio de Janeiro, mandou: hoje você tá um menino criado pela avó. Pronto. Aí eu falei: não, esse título é do pastor Adevaldo. Vamos que vamos, né, meu amigo? Pastor Adevaldo, obrigado aí pela sua disposição e disponibilidade, tá, em conduzir o mosaico de oração. Eu vou me dirigir ao concílio agora. Desejo aí um abraço para todos os irmãos e irmãs. Amo cada um de vocês em Cristo Jesus. E que Deus dê um excelente restante de reunião para vocês aí e que esse mosaico seja uma bênção, como sempre tem sido, pastor Devaldo. Amém. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe você também aí no concílio. Tudo sirva para a honra e glória de Deus. Nós amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus do que você existe. Amém. Glória a Deus. Tamo junto. Bora que bora. Que bênção, né, pessoal? Bênção pura de sem mistura, né? A sala 57 é uma igreja virtual, né? É uma igreja em movimento. E aqui o nosso objetivo é orar mesmo, né? Por isso que chama Sala de Oração 57, né? Porque aqui o nosso propósito é orar, é buscar, é interceder, é aprofundar na palavra de Deus, né? E nesse momento, então, é aquele momento de uma oração assim, direta, né? Onde a gente chama alguns aqui. Todos nós temos uma história, né? Histórias essas que muitas vezes, ao olhar para o passado, a gente vê as lutas, né? Que já enfrentamos. Você viu, por exemplo, né? Ontem, hoje é domingo, ontem foi sábado, não teve sábado, né? Na sexta-feira, por exemplo, né? Várias histórias aqui, chamamos aqui alguns moderadores, né? E você viu várias histórias, e nem sempre as histórias elas são fáceis para recordar, mas em todas elas a gente vê a direção de Deus, a mão de Deus. Às vezes a gente relembra, né, moderadora Soraya, a gente relembra daquela frase que diz que quando nós olhamos na areia e só tem duas pegadas, é porque Jesus está nos carregando, né? Jesus está nos carregando. Então, algumas vezes a gente olha para o passado e a gente vê como Deus nos carregou em seus braços, né? Então, muitas histórias não são fáceis de relembrar, mas quando relembramos, a esperança volta em nosso coração, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também temos muitos sonhos, né? Muitos sonhos, e alguns deles só por Deus mesmo, para ser concretizado.
E eu quero chamar algumas pessoas aqui que provavelmente têm as suas histórias que não são fáceis, mas têm também os seus sonhos, né? Que nós vamos colocar hoje nas mãos do Senhor. E a primeira pessoa que eu vou chamar aqui, eu não sei se já veio alguma vez aqui na frente, mas se já veio uma ou duas vezes, pode ter certeza que Deus está insistindo em te abençoar. Então, eu quero chamar a primeira pessoa. Ah, e antes de chamar a primeira pessoa, você que está aí e quer participar do mosaico de oração e você estiver com a câmera fechada, abra sua câmera, tá bom? Porque a gente não chama ninguém aqui com a câmera fechada. E aí, quando eu chamar, e procura ficar sempre aí quietinha, sem movimentar muito, porque senão alguns dizem que dá até vestígio aqui, né? Eu vou chamar aqui a primeira pessoa. Olha aqui, irmã Elisama Maria. Bom dia, irmã Elisama. Tudo bem? Posso chamar você? Joinha assim, ó. Vou chamar aqui irmã Elisama, tá bom? Olha aí, ó. Irmã Elisama, você hoje vai estar conosco aqui no mosaico de oração, tá bom? O pessoal já está te vendo na telinha, tá bom? Não precisa abrir agora, tá? Não precisa abrir. Deixa eu ver quem é a próxima pessoa que eu vou chamar aqui, tá? É, bora lá. Eu vou chamar essa queridinha aqui, ó. Cirlei, bom dia, Cirlei, tudo bem? Cirlei, você está me ouvindo? Só faz assim um joinha se você está me ouvindo. Cirlei, Shirley, né? Shirley. É que eu estava pronunciando errado, né, Shirley? Shirley. Olha aqui, ó. Bom dia, Shirley. Deus abençoe você, viu, minha irmã? Sinto o abraço de Deus nessa manhã, viu? Vou chamar mais uma pessoa aqui. Tá? Eu vou chamar essa querida aqui, ó. Eu vou chamar a Lore, tá bom, Lore? Olha aí, a Lore aí conosco, tá bom? Eu vou chamar a outra hoje, ou como se diz, gente, olha só, você vê, diz que a maioria esmagadora aqui da sala é mulher, é mesmo, viu? Nós temos alguns irmãos aqui, que já viu o rosto aqui, né? Mas a maioria são irmãs, são mulheres. Eu quero chamar também, sabe quem aqui? Uma querida que é Cidinha, Cidinha. Bom dia, irmã Cidinha. Tá me ouvindo bem, irmã Cidinha? Opa, beleza, vou chamar você aqui, tá bom? Olha aqui, irmã Cidinha também está aqui. Irmão, tá escrito assim, ó, Del Magalhães. É isso mesmo, né, meu querido? Posso chamar você? Tá, vou chamar você aqui, tá? Irmão Del, bom dia, tá? Vou chamar você aqui, queremos orar por você, pela sua família, tá bom? Vamos ver aqui. Irmã Maria Aureni, é isso? Só dá um joinha assim, confirmando, né? Posso chamar você aqui, irmã Maria Aureni? Eita, cadê irmã Maria Aureni? Sumiu aqui. Deixa eu voltar. Estava conversando com ela, ela deu um joinha. Maria Aureni, ok.
Tá aqui, irmã Maria. Bom dia, irmã Maria. Você está na telinha já aqui, tá, irmã Maria Aureli? Queremos orar por você agora, tá? Eu vou chamar uma irmã aqui. Essa irmã é a irmã Célia. Irmã Célia, tudo bem, irmã Célia? Pode vir aqui? Dá um joinha assim se pode. Tá bom. Olha aqui. Você sabe que eu tomo, eu tomo um certo cuidado aqui para fixar, porque um outro dia eu estava fixando, e aí eu coloquei substituir, e aí pronto, foi todo mundo embora, viu? Tiveram que me ajudar a relembrar os nomes aqui. Então, se você dá uma fixada aqui, se você colocar substituir, pode acabar desperdiçando aqui. Tá, bora lá. Eu vou chamar aqui, não, eu vou chamar aqui um irmão Agnaldo. Bom dia, irmão Agnaldo. Tudo bem, irmão Agnaldo? Tá. Eu vou explicar porque eu fico confirmando tudo bem, porque às vezes pode é outro nome, né? Que está Eu vou tirar, eu vou sair daqui. Irmão Aguinaldo, isso, você me deu um susto que você fechou a câmera. Tá, vou tirar tirar o meu aqui. Pronto, então nós temos aqui 8, tá? Falta mais um, completar 9. E eu vou chamar mais uma pessoa aqui, tá? Eu vou chamar, eu vou chamar a Sueli, tá, Sueli? Chamar a Sueli aqui. Bênção, bênção. Então, tá aqui, estão aqui, já está aqui o nosso quadro do mosaico, né? Então, nós temos aqui a irmã Elisama, a irmã Shirley, a irmã Lore, a Cidinha, Del Magalhães, nós temos também a irmã Maria Aureli, irmã Célia, Aguinaldo e Sueli, tá? Deus hoje, de alguma maneira, no meio de algumas milhares de pessoas aqui, escolheram vocês, né, para poder receber essa oração hoje. Eu não sei qual o motivo, tá? Deus sabe todas as coisas. E aí, assim, ó, eu quero orar com vocês agora, tá? E só que assim, essa oração não sou eu só que vou fazer aqui, tá bom? Eu vou estar dirigindo, ministrando aqui, mas eu quero pedir que a sala inteira, esses milhares de pessoas no YouTube, que soma aí o YouTube e o Zoom, né? Esses milhares de pessoas agora estarão intercedendo por vocês, tá bom? São milhares de pessoas que vão interceder agora e depois, mais tarde, ao longo do dia, essas pessoas também continuarão intercedendo. Então, hoje, irmãos, hoje, o dia inteiro, vocês estarão recebendo orações. Hoje o dia inteiro vocês. Você percebeu que o mosaico de oração, ele não é só nessa hora, mas é, por exemplo, as pessoas que assistem às 10 horas, as pessoas que assistem ao meio-dia, as pessoas que assistem, participam da sala, que revê a sala, ou veja a sala lá para as 13 horas, para as 17 horas, à noite, as pessoas participam desse momento novamente. E essas pessoas estão ouvindo eu falar e vão ouvir eu falar, dizendo assim, ó, você nesse momento que vai participar dessa oração, você vai ser um intercessor também. Então você vai receber oração ao longo de todo o dia, tá? Então, eu quero orar com vocês e eu quero pedir que todos nós que estamos aqui também orem, tá bom, Val? Também orem, né? Então, cada pessoa que eu vou orar aqui, você também ora aí, né? Irmã Delice, irmã Antônio, tá bom? Vamos orar agora. Vamos entregar essas pessoas no altar do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos, de modo muito especial, Senhor, louvar o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, quando a gente entra nesse ambiente aqui, o mosaico de oração, a gente não faz ideia quais as pessoas que nós vamos chamar. Não temos ideia, Senhor.
Não são nomes previamente escolhidos, não é combinado, mas nós acreditamos na tua direção, nós acreditamos no teu cuidado. E, Pai querido, todos nós que estamos aqui na sala precisamos do Senhor, precisamos de oração, mas de alguma forma especial o Senhor escolhe algumas pessoas para dar um abraço, para dizer que o Senhor está com essas pessoas. E eu quero aqui, Pai, apresentar o nome da irmã Elisama Maria. A irmã Elisama Maria é uma serva do Senhor. Ela tem as suas lutas, tem as suas batalhas. Eu tenho certeza que essa irmã, Pai, ela é uma irmã que ora, uma irmã que intercede, uma irmã que ora pelos seus familiares. É possível, Senhor, que em alguns momentos também as lágrimas vêm. E, Pai querido, hoje a sala ora por ela. Hoje a sala entrega ela no teu altar de graça e misericórdia. Senhor, coloca a tua mão sobre essa irmã, abençoa, dirige, guarda a vida dela, Senhor. Esteja com a família dela, Pai. Entregamos essa irmã, a irmã Elisama, em tuas mãos. Também, Pai, queremos orar aqui pela Shirley. A Shirley, Pai, hoje ela entrou na sala e ela nem fazia ideia que isso aconteceria. Mas, Pai querido, o Senhor a chamou aqui para dizer para ela que a ama, para dizer para ela que o Senhor está à frente das batalhas, das lutas dela. E eu sei, Pai, que essa irmã, ela provavelmente deve enfrentar lutas. E ela é uma mulher de oração. Ela é uma pessoa que intercede, Senhor. Mas é uma pessoa que precisa demais do Senhor. É uma pessoa que precisa demais das tuas bênçãos. Pai querido, por favor, entre com providências, respondendo o clamor dessa irmã. É provável que ela tenha lutas, e lutas fortes. É provável que ela tenha sonhos. Senhor, eu quero colocar as lutas dessa irmã, as angústias, as batalhas. E eu quero colocar também os sonhos em tuas mãos, Senhor. Eu quero orar também pela família dessa irmã. Eu não sei como que estão as batalhas delas, quais são as lutas dela, mas o Senhor sabe. E eu entrego tudo que ela é, tudo que ela tem em tuas mãos, Senhor. Diz para ela nesta manhã que o Senhor está na direção da vida dela. Coloque esperança no coração dessa irmã, Pai. Por favor. Também, Pai, queremos orar aqui pela Lore. A Lore, Senhor, que tem estado aqui conosco na sala. Eu quero pedir, Pai, nós queremos pedir, Senhor, que dê um abraço muito especial nessa querida. Dê a ela certeza, Senhor, que o Senhor também está na direção da vida dela. Dê a ela certeza que as suas orações serão respondidas no tempo certo, Pai. Pai querido, por favor, dê um abraço especial nessa irmã e abençoe essa irmã nesse dia. Responda, Pai, por favor, as orações dela. Pai querido, também oramos pela Cidinha, Senhor. A irmã Cidinha foi chamada aqui para relembrar que o Senhor lembra dos seus filhos, que o Senhor cuida dos seus filhos e que o Senhor ama cada um de nós, Senhor. Hoje, Pai, mais uma vez, abraça a querida irmã. Pai querido, eu não sei qual a configuração familiar dessa irmã, da irmã Cidinha, mas eu sei que o Senhor ama um por um, do menor até o maior. E eu sei que o Senhor busca salvar a cada um deles. Esteja com ela, irmão. Esteja com a irmã Cidinha, Pai. Por favor, meu Deus. Também está aqui, Pai, o irmão Del Magalhães. O irmão Del Magalhães, ó Pai, representa um grupo também de irmãos dessa sala. E, Pai querido, quantos de nós, homens que confiam no Senhor, quantos de nós enfrentamos as batalhas desta vida? Quantos de nós, ó Pai, homens que talvez estão aqui na sala, que sofrem com questões de desempregos, família para ser sustentada, e muitas vezes, Pai, por servir o Senhor, muitas vezes por estar determinado em guardar os seus mandamentos, fica difícil, às vezes, até uma porta de emprego. Mas hoje, mais uma vez, Pai,
eu quero orar por esse irmão para pedir a tua bênção sobre ele e dizer que esse irmão tem sonhos, mas tem batalhas a serem enfrentadas. Abre as portas, ameniza as batalhas e vence as guerras por ele, Pai. Senhor, também quero orar pela irmã Maria Aureni. Eu entrego a irmã Maria Aureni e a sua família, Senhor, em tuas mãos. Pai Santo, todos nós aqui, Pai, entendemos quando nós estamos intercedendo pelas pessoas. Porque a irmã Maria Aureni provavelmente, tem orações de pedidos a Ti. Pedidos que pode ter com questões familiares, questões financeiras, questões espirituais. E nessa manhã, todos nós entramos no Teu altar de graça e misericórdia para dizer ao Senhor que o Senhor é bom e o Senhor ama cada filhinho do Senhor. E a irmã Maria Aurenia é uma filha do Senhor, Pai. Esteja com ela, Pai, por favor, abençoando, dirigindo e guardando. Aqui também está a irmã Célia. A irmã Célia já contou o seu testemunho aqui na sala também. E ela cuida da sua mãezinha, ela tem o seu esposo, ela tem as suas lutas, ela tem, Pai, as suas batalhas que ela enfrenta, as suas dificuldades. E, Pai querido, hoje, mais uma vez, o Senhor a escolheu para dizer para ela continuar confiando em Ti, continuar seguro em Tuas mãos, porque o Senhor é um Pai que não deixa os seus filhos, não abandona os seus filhos. E, Pai querido, eu quero pedir que o Senhor estenda essas orações a todos os seus familiares. Continue sustentando essa irmã com a sua destra fiel. Por favor, Senhor. Também tem aqui o irmão Aguinaldo, Senhor. Nós chamamos ele aqui porque entendemos que o Senhor está na direção da vida dele. O Senhor está chamando ele a cada dia para servi-lo, para estar contigo, Pai. Pai querido, o irmão Aguinaldo também, Senhor, tem as suas necessidades, tem as suas lutas. Pai querido, nós, nesse momento, colocamos o teu irmão, o teu filho, o irmão Aguinaldo, no teu altar de graça e misericórdia. Senhor, abençoe, Pai, por favor, irmão Aguinaldo. Dê um abraço bem apertado nesse irmão nessa manhã, mostrando para esse irmão que o Senhor é um Deus amoroso, que é um Pai que ama cada um dos seus filhos. Ó, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor, cada um de nós. Coloca o irmão Aguinaldo em tuas mãos. Aqui está a Suelen, Pai, também. Eu quero pedir a Sala 57, o teu povo, nesse momento, pede e clama e intercede pela Sueli. A Sueli tem as suas preocupações, a Sueli tem os seus planos. Como todos nós, provavelmente, em algum momento, ela para na vida, pensando e repensando, reorganizando. E hoje, Pai, o Senhor, não somente a Sueli, mas a cada um aqui, o Senhor está dando um sinal. Alguns momentos aqui são respostas de orações. E eu quero pedir, Pai, por favor, estenda a tua mão que cura, que abençoa, que guarda, que protege, que ama, Senhor, sobre a Sueli. Abençoe essa sua filha mais uma vez nesse dia de hoje. Senhor, nesse momento, eu estendo a minha mão sobre cada um desses queridos aqui. E eu quero pedir também, Pai, que a sala 57, aqueles, Pai, que estão em oração agora, estenda a mão sobre cada um desses irmãos aqui para abençoar. Pai querido, por favor, que essas mãos levantadas sobre esses irmãos sejam símbolos das tuas mãos, Pai, que são levantadas nessa manhã para abençoar cada um.
a irmã Elisama, a irmã Shirley, a Lore, a Cidinha, o Del Magalhães, a Maria Aureni, a irmã Célia, o Agnaldo e a Suelen. Suas mãos estão estendidas sobre cada um deles. Os abençoe, os guarde, os proteja e os ajude a permanecer fiel ao Senhor até o fim, para que o Senhor tenha alegria de recebê-los nas mansões celestiais e relembrar a cada momento que passaram aqui de luta nessa terra e dizer para eles: porque eu venci, vocês também venceram. E eu entrego a cada um deles no teu altar, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que bênção, viu, irmãos? Se vocês puderem ver aqui, viu, irmã Lore, Shirley, todos vocês, o que eu vi aqui, viu? Vários irmãos, quase todos, estendendo a mão sobre vocês aqui e abençoando vocês nesse dia, viu? Sabe, às vezes dá vontade, né, de abrir a cada janelinha e dizer assim, mano, conta aí. Eu tenho certeza que é uma experiência maravilhosa, né? É uma experiência extraordinária. Mas eu sei que essa experiência de vocês, em algum momento, vocês poderão falar aqui. Irmã Cidinha, irmã Célia, perdão, a primeira irmã Célia aqui. Irmã Célia, Deus abençoe você, tá? Sinta-se abraçado hoje por essa igreja em movimento, que te ama muito. Deus abençoe, minha irmã. Fique com Deus, viu? Irmã Cidinha, amamos você, viu? Você mora em nosso coração. E agora eu falo da sala inteira, né? Não paga aluguel, viu? Ai de quem cobrar. Você mora aqui de graça. Sabe por quê? Porque nós amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e acreditamos mais em Deus que você existe, tá bom? Bom dia para você, minha irmã. Deus abençoe ricamente. Irmão Del Magalhães, Deus abençoe, meu amado. Amamos você demais aqui, viu? Você faz parte dessa família. Amamos você e precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e acreditamos mais em Deus porque você existe, viu? Bom dia para você, amado. Irmã Maria Aureni, amamos você, viu, minha irmã? Um bom dia para você. Que bênção, né? Amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, acreditamos mais em Deus que você existe, irmã. Bom dia para você. Sinta-se abraçada por Deus e pela sala. Olha aqui, Suelen. Bom dia, Suelen. Suelen, nós te amamos, viu? Saiba disso, viu? Saiba que você e todos aqui moram em nosso coração, viu? Não paga aluguel e ai de quem cobrar, porque você mora aqui, ó, e não vai sair mais, em nome de Jesus, viu? Bom dia, minha irmã. Olha aqui, Aguinaldo, amamos você, viu, amado? Sinta-se abraçado por Deus e pela sala hoje. Você é especial aqui para nós, viu? Deus abençoe você, meu querido. Irmã Lore, irmã Lore, você tem um sorrisão bonito, viu? Deus abençoe você grandemente, viu? Amo você, nós amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e acredita mais em Deus que você existe. Deus abençoe você, minha irmã, grandemente. Irmã Elisama, queridinha do Senhor, e nossa também, viu? Amamos você, viu, minha irmã? Deus abençoe você ricamente, tá? Eu vi aqui que você, no momento de oração aqui, como você sentiu paz na presença de Deus. Deus continue dando essa paz para você, respondendo as suas orações, tá bom? Você mora em nosso coração, não paga aluguel e ai de quem cobrar, viu? Ai daqueles. Um abraço, minha querida.
Irmã Shirley, deixei você por último por dois motivos aqui. Dois motivos, tá? E eu quero que você abra o seu microfone para você responder esses dois motivos, porque deixa eu ver aqui se pedir aqui auxílios aos universitários para abrir o seu microfone, tá bom? Vamos aqui nos auxiliar você aqui a abrir o seu microfone. Me ajuda aí, me ajuda aí. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Deixa eu pegar o meu. Vou me levar, vou para lá também, para sua telinha, tá bom? Deixa eu ir lá também. Adicionar. Opa, estamos aqui agora. Agora vamos lá. Você vai ter um pedidinho para você abrir o som aí. Vê se você. Deu Pronto, certo? deu certíssimo, tá bom? Eu esperei você aqui por dois motivos. Primeiro, para saber se eu estou pronunciando os seus nomes certo. É É. Shirley. Shirley. Shirley, tá bom. Tá? Exato. É lógico que não foi esse o motivo principal. O motivo principal é que nós chamamos você aqui hoje, tá? E eu queria perguntar para você, primeiro, onde você mora, Shirley? Eu moro em Dallas, no Texas. No Texas. Está um pouquinho longe de mim, né? Eu estou aqui em São Paulo. Um pouquinho. E Shirley, me diz um negócio. É, eu vejo que você está ali com os pedidos atrás de você ali, né? Provavelmente são pedidos de várias pessoas também, que você ora por eles, né? Sim, Intercedendo aí, orando, né? Mas hoje verdade. você foi chamado aqui para receber oração. Nem acreditei. E por que você se sentiu? Eu percebi que você se sentiu surpreendido ao ser chamado aqui. Por quê? Desculpa. Imagina. Deus ele tem essa Deus ele tem essa habilidade, né, de surpreender a gente, né, irmã Shirley? Verdade. E o bom de Deus é isso, porque quando a gente acha que às vezes não é, ele diz: é assim, é dessa forma que eu estou agindo. Verdade. Eu tinha acabado de orar. É, a gente está passando por algumas aflições. Então, eu falei assim, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Será que as minhas orações estão chegando até o Senhor? Falta alguma coisa em mim que eu preciso fazer. E quando eu sentei aqui, e eu sempre quis participar do mosaico, já acordei. Aqui são, para me participar, eu tenho que acordar entre 2h30, 3 horas da manhã. E eu já, outras vezes, já tentei participar e nunca fui chamada. Falei assim, não é o momento. E hoje, que eu mais precisava, eu nem acreditei com tanta gente para o Senhor para chamar, que o Senhor chamou a mim. Eu falei assim, agora eu sei que o Senhor está me ouvindo. Por isso eu fiquei tão emocionada, eu nem acreditei. Falei assim, meu pai, é hoje que eu precisava tanto da sua resposta e o Senhor me respondeu. Deus é maravilhoso com a gente, né, Shirley? Verdade. Imagino que você aí, você falando, eu fiquei imaginando, né? A gente ora por tantas pessoas, né? E em alguns momentos da nossa vida, a gente, às vezes, somos seres humanos, viu, gente? Nós somos seres humanos e não é só uma particularidade da Chile, não, viu? Qualquer um de nós, em alguns momentos, parece que as lágrimas vêm e a gente quer uma segurança. Não é que a gente não tenha fé, não é isso. Não é que a gente desconfia, não confia em Deus, não é isso. Mas é que a gente quer algo mais palpável, algo mais real, né? Dizer, Senhor, me dá um sinal, fala comigo, Exatamente. né, Shirley? Fala comigo, né? Me ajuda a permanecer em pé, me ajuda a permanecer. A gente tem um ideal do que a gente quer ser, né? E hoje,
quando eu chamei, eu vi algumas pessoas aqui na hora da oração, eu vi que as lágrimas vêm, porque a gente sente essa sensação que Deus está abraçando a gente, que Deus está falando assim, filho, eu sei que não é fácil. Deus conhece as nossas lutas, viu, Shirley? E ele diz assim, eu sei que não é fácil, mas nós estamos atravessando esse dia que parece escuro, mas eu estou preparando algo melhor para você. E esses momentos é um momento Amém. de esperança, né, Shirley? Verdade, É um momento de esperança. E eu vi verdade. quando chamei você aqui, você já entrou, já chamei na salinha e você assim, uau, né? E eu vi que, eu vi que você Parece uma emocionou. coisa tão distante. Eu falei assim, nossa, no meio de todo mundo ele vai me chamar. Eu fiquei muito surpresa mesmo. Muito surpresa. Admiro muito o senhor, pastor. Admiro mesmo. É Deus trabalhando na gente, né? Porque tudo isso é uma obra divina, né? Porque não há mérito nenhum de nós, né? Nenhum Verdade. de nós, né? E assim, todos nós precisamos desse remédio eu costumo dizer que a sala oferece, porque não é um ser humano que oferece, é Deus, né? E É. esse é um bálsamo para nós, tá? E eu quero dizer para você hoje que você tem uma igreja, tá? Uma igreja que te ama, uma igreja que está em movimento, uma igreja que, se pudesse agora, eu acho que todo mundo aqui, né, irmão Antônio? Todo mundo aqui, né, Aguinaldo, e Marilene, pudesse agora estar jeitinho assim, sabe o que a vontade de nós fazemos agora? É de dar aquele abraço em conjunto, sabe? Aquele abraço, todo mundo aí pertinho de você, e todo mundo nem vê você mais, vai virar uma pilha de gente assim abraçando você. Essa é a nossa sensação nesse momento. Você tão longe aí no Texas, mas ao mesmo tempo tão perto de nós. Sabe por quê? Porque Deus pegou você aí onde você está, Shirley, e colocou você dentro do nosso coração. Amém. Colocou você. E o Espírito Amém. Santo nos une. E hoje Deus está falando para você, sabe o quê? Deus está falando para você assim, filha, eu te amo. Alguns momentos você às vezes até nem sente, mas eu estou bem pertinho de você. Eu estou cuidando de você. Sabe? É isso que Deus está falando para você hoje. Eu não tenho Amém. dúvida disso, viu? Deus é um pai querido que ama cada filhinha, cada filhinho. E hoje Deus está falando isso para você. Vir para o mosaico hoje é uma resposta de Deus para você, Deus gritando para você: Amém. Shirley, Shirley, você é minha propriedade exclusiva do Senhor, tá bom? Amém. Amém. Muito obrigada, Eu pastor. não sei quais são todas as suas lutas, Shirley, mas eu sei que elas estão nas mãos de Deus e elas estão nas melhores mãos, viu? Estão nas Amém. melhores mãos. Amém. Você quer Pastor, falar posso só alguma? falar uma coisa? Eu ia Eu perguntar se queria você falar quer falar pro, alguma coisa mais. eu queria falar pro Rogério, que eu admiro muito. A primeira vez que eu entrei na sala foi com o testemunho dele. E isso aqui eu faço porque eu vi o dele, eu achei lindo. E como eu queria estar ali no dele também, que ele possa colocar o meu nome e o nome da minha família no mosaico dele. Eu admiro muito. Benção demais, viu? Rogerão, abração aí, hein? Bom demais, né? Rogerão, eu vou chamar você aqui, tá, Rogério? Para você finalizar com uma oração, tá bom? E aproveitar, já que há toda essa ligação, nós vamos encerrar agora a sala com uma oração. Rogério vai orar e Shirley, Deus abençoe você. Você já deu seu testemunho Amém. aqui na sala, Shirley? Não, Tá, então qual a sua moderadora? é a Cirlei. Tá, então você manda o seu número, se você, lógico, se você quiser, tá? Manda o Tá seu número joia. para ela, manda para mim. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Tá joia. Tá. É, vou falar um negócio para você, tá? Mas eu vou falar em nome da sala, tá? Aqui não sou eu só falando, é a sala que está falando. Amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, tá? Amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus do que você existe, tá bom? Existe. Eu tive que recapitular porque Amém. a emoção aqui deu uma engasgada, né? Amém, E amém. além do mais, você mora em nosso coração, não paga aluguel Não e é paga aluguel.
E aí de quem cobrar. Aí tem que cobrar. Rogério, vem Amém. para cá. Vem para cá, Rogério. Cheguei. Nossa, como eu te admiro, Rogério. Oh, que coisa Muito maravilhosa. mesmo. Você é Você uma agora vai bênção. ficar no meu quarto de oração. Nossa, muito Você obrigada. e sua família, pode ter certeza. Muito obrigada. É Rogério, notório que Deus está trabalhando na tua vida. A gente que está acostumado aqui na sala 57, a gente bate o olho e a gente sabe quem é da gente, né? Amém. Então você é minha agora. Amém. bênção Glória a demais. Deus. Ô, Rogério, antes de você orar, eu só quero dizer aqui para a sala, né? É como Deus, né? Deus, ele trabalha, né? Como Deus faz isso aqui para. Deixa eu falar um negócio. A Shirley, ela está emocionada porque sente essa resposta de Deus. Mas a gente se emociona, sabe por quê? Porque Deus também fala com a gente aqui, mesmo Verdade. nós estando aqui, Rogério, né, na direção, vai indo. A gente também precisa dessas confirmações de Deus, né? E Deus é Verdade. muito carinhoso conosco, né? Deus falando, olha, estou na direção. A sala 57 é eu que estou cuidando, tá? Então eu queria fazer um pedido agora para cada um aqui, aproveitar esse ambiente aqui, que a gente queria que o mundo estivesse aqui vendo esse momento, né? Então não desista, sabe, gente? Não desista. E além de não desistir, continua convidando, continua orando. Se Deus quebrantou o coração do rei Nabucodonosor, sabe aquela pessoa que já recebeu o seu link várias vezes e ainda não quis vir para cá? Continua confiando que se Deus mudou o coração de um rei Nabucodonosor, ele pode mudar qualquer coração, viu? Então continue convidando as pessoas para esse ambiente, ambiente de oração, da palavra de Deus, ambiente que traz confirmações para a gente, né? Amamos vocês, viu? Deus abençoe Amém. vocês, a cada um. Que Deus nos dê um ótimo dia na presença e na graça dele. Rogério, Amém. quiser falar alguma coisa, pode falar, mas aí você também já pode já encerrar aqui com oração, tá? Vamos orar, vamos orar. Deus querido, mais uma vez vamos entrando na tua sala de audiência e agora carregando nos braços a Shirley. Amém. Tão longe e tão perto, longe da família, se sentindo só, com medo, acha que não tem forças, não sabe como resolver, mas hoje o Senhor chamou ela para um lugar reservado. Assim como Jesus chamou aqueles discípulos, aqueles três, para orar em secreto com ele. E ali se transfigurou na presença deles e se mostrou quem ele era. Hoje o Senhor se mostra para ela. O Senhor chamou ela para esse lugar reservado para dizer: sou eu que resolvo. A causa é minha. Deixa comigo. E nós temos certeza que no teu tempo, toda essa dor vai virar um testemunho para a tua honra e tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Tudo vai se encaixar. Tudo que está acontecendo parece estar fora do lugar. Parece que uma tempestade entrou. Parece que um vento vai derrubar tudo. Mas quando isso acontece, é o Senhor colocando tudo no lugar. É abrindo os olhos dela para mostrar quem é quem e o que está acontecendo por trás dos bastidores. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esse cuidado. Obrigado porque o Senhor tem um universo para cuidar. E o Senhor se preocupa com cada um de nós, com os nossos detalhes, com os nossos problemas. Esse é um Deus de perto, que através do Espírito Santo consegue fazer isso. E o Espírito Santo nos conecta ao céu. O Espírito Santo nos leva ao Pai e diz: olha com atenção para essa. E foi isso que aconteceu nessa manhã. E também a cada um de nós, nós somos vistos pelo Senhor, mesmo que a gente não tenha aparecido hoje na telinha. Até mesmo a pessoa que está lá no YouTube pensando, ninguém me vê, ninguém me chama para uma oração. Nós temos um intercessor no céu. Jesus orou por nós hoje. E isso é muito importante.
Se não fosse a intercessão dele, nós não estaríamos aqui. Une-nos, Senhor Deus, para que a gente receba a plenitude do Espírito, para que a gente possa, mesmo de longe, conseguir fazer algo poderoso através do Senhor na nossa vida. São muitas nossas lutas, mas nós estamos do lado vencedor. E já já tudo isso vai passar. E já já a gente vai estar em casa. E já já a gente vai passar a eternidade com o Senhor. Obrigado Amém. porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado por esse movimento dessa igreja invisível que se levanta cada madrugada para te buscar. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre ouve a oração de pecadores como nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e amém. 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 Que bênção, né? Obrigado, viu, Rogério? Amo você, preciso de você para ser feliz, viu? Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus do que você existe, viu, amigo? Obrigado por tudo. Amém, amém. Amo Amém. vocês todos. Amém. Bênção demais. Gente, que bom, né? Um momento assim, muito agradável, o momento que nós estamos aqui na sala, né? Começar o dia bem é começar com Deus. Shirley, Deus abençoe você, viu? Amém, pastor. Muito obrigada. Estamos sempre em movimento e conte sempre com as nossas orações. Amém. Pessoal, eu quero desejar a cada um de vocês, tá? Também que Deus dê um bom dia para cada um de vocês e que o Rogério, né, pode já deixar o microfone aberto aí, ou aqui, ó, também, ó. Vamos permitir que todos podem abrir o seu próprio som, né? Bom Pra dia, com Chile. alegria, Bom povo do dia, Salva Senhor. 57. Olha Amo você, aí, ó. pastor Edevaldo, ser parte visível Estamos de em Deus. Nós temos movimento, hein, mais de gente? Deus do que você existe. E Ô, nós glória, precisamos do Senhor aleluia, para ser viu? feliz. Amém, Shirley, amém. Olha amamos aí, você, Shirley. Precisamos de você para ser Obrigada. feliz. Você é a parte visível de filho Deus. de Nós temos Deus. mais em Deus do que Isso é você tudo, isso existe, é menininha. tudo, isso é tudo. Bom Amém. dia com alegria, povo do Senhor. Bom dia com alegria, família. Abra o microfone aí, gente. Vamos dar um bom E dia com Leila, alegria, te povo do amo, Senhor. Leila. Manda, Bora que manda um bora. beijo para Carolzinha. Olha aí, a Keila, Keila. bom dia, Keila. Deus abençoe você, viu? Te amo, Bom dia, Leila. Te amo, Keila. Bom Te amo, meu dia, viu? povo. Amo Bom Bom vocês. dia, dia, Jó. Jorge Bom Silva. dia. Bom dia com Bom dia, com alegria. Com alegria. alegria, viu? Bom dia com Bom alegria. dia. Bom Bom dia, dia, bom dia, bom Cícera. dia. Deus Acho abençoe que o chat você. do povo está fechado, Leila, porque ninguém está conseguindo falar. Vamos Bom dia, lá, abra tudo aí, gente. gente. Bom dia, Pastora. Cícera. Bom dia, alegria, Sala E agora 57. sim. Alegria. Olha que som, Muita alegria. muito bonita, Marinho. Bom dia, É, Cícera. Bom dia, Ignaldo. Bom dia, Glória. Vila Sandra, louvado seja. Agora bom é dia. verdade na vida de muitas pessoas. Amém. Deus te abençoe. Vereadora, Bom dia, Suelen. Norte, bom dia, Adam. Neide, glória. bom dia, Isabel. Te amo, Osana. Você é linda, Deus fofinha, abençoe. lindinha. Maria Lúcia, Verônica. Wilson Carneiro, Marilene Tia Bahia, Verônica. Trindade, mãe Jesus, Marilene Bahia, Eunice Maria Nael Massa, Barbosa, Eunice. Levar o seu mora no meu coração, não paga aluguel, ai daquele que Deus te abençoe. bom dia, Sandro, bom dia, Dalva, bom dia, Joanice Mota, bom dia, Thaís. Tony e Marcela, dupla dinâmica. Bom dia, Te abençoe. José Luiz, Vida, irmã Carla da Silvinha, Altino. Cristo. Alda, Aline, Raul, Levar o seu mora no Rogério, é de assim Rocha, na tua vida, Deus te abençoe, meu irmão, bom te Tchau, ver. Valquerina. Leila, minha irmãzinha do meu coração. Toda Abençoado. O áudio de muita gente tá aberto, hein, gente? Ô, glória. João
Augusto. Bom dia. Dia, João Augusto. Graça e pela vida dele. Verônica, sua Dia, vocês são linda. lindos demais. Eliane Bispo. Dia, irmã Verônica. Bom dia, Penha Barros. Oi, Nilson. Ô, Glória. Glória. Abençoe. Dia com alegria. Bom dia. Sempre orando por nós aí. Soraya, sua linda. Bom dia. Meus amores. Vai, Dudurinha. Tá linda. Abre o Abençoa, áudio. Dudura. Lúcia Silva, Maria Alba Verônica Silva, Coutinho. Gracinha pra tua vida, irmãzinha. Abençoe Dia, sempre. Rosiane Valente, sua linda. Dia, Janete Araújo, Janete. Direitos da vovó Dilma. Nosso Senhor. Bom dia, Nani. Marinete. Deus te abençoe. Osvaldo. Doutora Filomena. Graça pela tua vida, irmã Filomena. Fazendo amizade aqui. Bom dia, Ana Rita. Nádia, como é que aí? Deus te abençoe. Olha aí, bora aí. Bom dia. Alegria. Dia, Tânia Pereira. Bom dia, Maria. Leudo Oliveira, Deus te abençoe, Leudo. Dia, irmã Giovani. Alegria. Del Magalhães. Cuidado aí. Para a tua vida, Bom dia. Reinaldo. Glória. Glória. Deus fofinho. Dia, Sandrilene. Sou Sandrine. Graziele. Graziele tá com Giovani. Toda sua linda. Arei, meu moderado. Moderado. Gilma. Souza Mota. E no coração, irmã Gilma. Bom dia. Helena. Adilene, Deus te abençoe, Adilene. Te dê um dia, um domingo maravilhoso. Vamos fazer essa felicitação, querido. Tem faça Todos. Sala 57. Estamos gratos ao Senhor. Oh, glória. Pastor Evaldo, bom dia com alegria. Deus te abençoe. Ah, pastor Evaldo. Alegria. Bom dia, Denilson.